Um bom dia a todos, na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, iniciando hoje o capítulo de número 15. Eu vou estar lendo os primeiros 17 versículos. Nós temos um novo subtítulo que é Jesus, a Videira. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 15, verses 1 to 17. Jesus is like a vine. I am the true vine, my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, as he trims and cleans every branch that produces fruit, so that it will produce even more fruit. You are already clean because of the words I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. A branch cannot produce fruit alone, but must remain in the vine. In the same way, you cannot produce fruit alone, but must remain in me. I am the vine, and you are the branches. If any remain in me, and I remain in them, they produce much fruit. But without me, they can do nothing. If any do not remain in me, they are like a branch that is thrown away and then dies. People pick up dead branches, throw them in the fire, and burn them. If you remain in me and follow my teachings, you can ask anything you want, and it will be given to you. You should produce much fruit and show that you are my followers, which brings glory to my Father. I loved you as the Father loved me. Now remain in my love. I have obeyed my Father's commands, and I remain in his love. In the same way, if you obey my commands, you will remain in my love. I have told you these things so that you can have the same joy I have, and so that your joy will be the fullest possible joy. This is my command: love each other as I have loved you. The greatest love a person can show is to die for his friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you servants, because a servant does not know what his master is doing. But I call you friends, because I have made known to you everything I heard from my Father. You did not choose me, I chose you. And I gave you this work, to go and produce fruit, fruit that will last. Then the Father will give you anything you ask for in my name. This is my command: love each other. Agora em português. Jesus disse, dois pontos: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são os meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem
aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Amém. E que palavra, né? Maravilhosa. Palavra santa, né? Do Senhor Jesus, né? Aqui nesses 17 versículos, nós vemos ele ainda, né? Ali tendo uma das últimas conversas ali com os discípulos, né? E usando de analogia, né? Usando de coisas que eles estavam acostumados a usar no cotidiano deles. Ali aquele povo mexia muito com videiras, né? Eles faziam o vinho, né? Eles lidavam com as uvas. Então, na simplicidade, né, de Deus, que Deus orientou o seu filho, né? Ele tentou encontrar analogias aonde a mente deles pudesse assimilar, né? Assimilar. Então, aqui nós, no início dessa leitura, né, ele explica, né, que sem aquela conexão dos ramos com a planta, não existe vida, né? Nos versículos aqui, desde os versículos, do versículo 1 até o 4, ele fala, né, que existe a necessidade de estar conectado, né, com a planta, né? E ele fala assim, os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais frutos. E vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu os tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Né? E ele explica que o ramo só dá uvas quando está unido com a planta. Assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo, né? Então, tão bem explicado, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Quem está unido com ele e ele conosco, esse vai dar fruto, né? Porque sem ele nós nada podemos fazer, né? Quem não ficar unido comigo, ele fala no 6, será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é muito sério. De novo, a gente tem a tendência de pegar a palavra de Deus e ler só a parte linda. Ai, eu tô conectado na videira e tal, né? Mas ele vai abordar nesse texto novamente, com muita seriedade, né? Ele vai abordar novamente que a condição para se estar conectado a ele é a obediência. É a obediência. Essa obediência envolve o quê? O negar a nossa carne, o negar o nosso egoísmo, né? Aqui nós vamos chegar ali no versículo onde ele fala sobre que a prova de que ama, de que se ama realmente, é inclusive dar a própria vida. Olha onde que nós estamos nos dias de hoje, meus irmãos. Eu, pelo menos, olha, eu ponho minhas duas mãos na minha cabeça e eu percebo que eu estou bem longe, sabe? No 7 aqui ele fala: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. O que que tem isso aqui? Olha, muito crente lê isso aqui e fala: oh, Jesus falou que eu vou ganhar tudo que eu pedi. E daí ele começa a pedir: ah, eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero ganhar tanto, sabe? Nada disso. Isso é natureza humana. Isso é natureza egoísta, né? Avarenta.
Nada disso. Ele disse assim, ó, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, quais foram os ensinos dele nesse texto aqui? A última pequena frase desse texto que eu vou ler ainda de novo, ele fala, é um mandamento, olha, não é nem conselho, é de novo, mandamento, não é dica e não é conselho. No 17, o que eu mando a vocês é isso, dois pontos, amem uns aos outros. Então, aqui no 7, que eu acabei de ler antes desse último, ele fala: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Quer dizer, as nossas petições não serão egoístas. As nossas petições não serão me dá, me dá, me dá, me dá. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Não, nós vamos também tirar do nosso tempo para lembrar dos nossos irmãos. Nossa, que coisa, né? Que revelação tão nova, né? No meio de um cristianismo tão egoísta que é o que nós vivemos hoje, quem será que vai conseguir tirar do seu tempo para, com sinceridade, falar: Deus, olha lá a situação do meu irmão, meu Pai Celeste, de sentir realmente a dor do irmão. Então, e tem também um sobrenatural, tem um mistério, vamos dizer assim, nisso daqui, que eu já provei na minha vida. Eu não sei se vocês já provaram na de vocês. Quando nós fazemos isso daqui, meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós conseguimos fazer isso daqui, quando nós de verdade conseguimos em Cristo sentir e pensar no outro e não em nós, uma coisa interessantíssima, um mistério muito grande acontece. Sabe por que que esse mistério acontece? Porque Deus ele não deve nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém nunca. Agora eu peço para você parar e pensar no que foi que Cristo recebeu quando ele pensou em nós, quando ele deu a sua vida em totalidade, 100%. Ele se deu 100% até que a última gota de sangue se esvaísse de seu corpo. E eu te pergunto, o que foi que ele ganhou? Você pode me responder o que ele ganhou? Ele ganhou um nome que é sobre todo nome. Um nome que, diante desse nome, todo joelho se dobrará. Seja no céu, seja no fundo do mar ou no inferno, todo joelho se dobrará diante do nome de Cristo. Esse é o poder em nós abandonarmos a nossa natureza egoísta, a nossa natureza avarenta. Mas isso é fácil de conseguir? Você consegue só falando? Você consegue simplesmente falar: ah, não, então eu vou lá agora e vou orar por A, B, C ou D, essa pessoa, aquela e a outra, sabe? As suas palavras serão tais que não vão subir do telhado da tua casa. Deus não aceita teatro, Deus não aceita invenção, Deus não aceita faz de conta. Então, esse processo para que nós venhamos a realmente nos tornar isso aqui que ele está falando no 7, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês pedirão tudo vocês receberão tudo o que pedirem. Por que que ele está falando isso aqui? Porque eu vou começar a pedir pela minha irmã ciclana, pela minha irmã fulana, pelo meu irmão fulano e ciclano, e eu vou começar a fazer isso aqui em sinceridade, através do Espírito Santo que mora em mim. E quando Deus vê que eu estou me preocupando genuinamente com a necessidade do outro e não só com a minha, você acha que ele vai deixar de suprir para mim daí? Se você fizer isso, você acha que ele vai deixar de suprir para você? Deus, o Pai de amor, o Pai de justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Outra coisa que nós temos que entender é que onde existe injustiça, não existe paz. Não existe paz, certo? Como é que nós podemos pensar em paz quando hoje nós vemos em Gaza o assassinato de 40.000 cidadãos inocentes, dos quais mais da metade são mulheres e crianças?
Como pode haver paz na terra com atos dessa natureza? Atos que são realmente inspirados pelo inimigo de Deus, pelo diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Então, com cenas como essa, onde existem os cristãos cegos, as lideranças cegas e corrompidas pelo materialismo, num cenário como esse, sabe o que nós vamos ver, meus irmãos? O que nós já estamos vendo: a correção de Deus, né? Os alagamentos, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, os tornados, como estão passando nos Estados Unidos, alagamentos também na Itália, que eu assisti ontem. Então, e esse cenário, minhas irmãs e meus irmãos, vai piorar. Vai piorar e existe uma necessidade urgente para que a igreja de hoje, que se tornou egoísta e materialista, só pensando em como prosperar, em profetizar, tua bênção vai chegar, meu irmão, e essa bênção em cifras, né? O teu carro, a tua casa, um empregão, você vai abrir a tua empresa. É um tanto falar de empresa que a igreja de Cristo tornou-se empresa nos dias de hoje, né? E para mim é irrelevante se você concorda comigo ou não. Uma vez que Deus me revela as coisas, eu realmente não me preocupo com a concordância de ninguém, sabe? Eu sinto pena de quem não vê, só isso. Eu sinto pena de quem não vê, sabe por quê? Porque a correção está, ela já está entre nós. Deus já começou a corrigir. E se você tomar o lado errado, se eu tomar o lado errado, isso aqui é aquela separação que nós vemos do joio e do trigo. Lá em Mateus, que o Senhor chama um grupo para a direita e um grupo para a esquerda. Isso está acontecendo agora, aqui e agora. Deus já está separando. Uma posição é requerida de cada ser humano que está vivo e respirando sobre a face dessa terra. Então, esse versículo 7 é isso. É o negar-se à nossa natureza corrompida, cega, orgulhosa e avarenta. E começarmos a pedir genuinamente que nós venhamos assim, sim, se preocupar com o próximo. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Deus, ele é completo. Ele não precisa de nada. E ele foi, é e será eternamente. E Cristo, como ele foi obediente até a morte, até o derramamento da última gota de sangue do seu corpo, ele também ele é o Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores, independente da decisão que eu vou tomar na minha vida, que você vai tomar na tua. Eles não dependem de nós, é nós que dependemos deles, sabe? E aquele respeito e aquele zelo que nós precisamos ter pela presença do doce Espírito de Deus. Isso é tão sério, meus irmãos. Nós paramos de falar sobre o temor de Deus. A igreja parou de falar do tipo, vai de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito, não dá nada, não. Misericórdia, meus irmãos. O Espírito de Deus é sensível. Ele é sensível. Jesus explica que ele bate a porta do nosso coração. Ele não arromba. E ele também não entra em corações pretos, cheios de ganância, cheios de glutonarias, de bebedices, cheio de ódios. Ele não habita, não adianta. Não adianta nós dizermos, ah, mas todo mundo é assim, todo mundo é assim. Se nós começarmos com isso, nós vamos ser esses galhos secos aqui, que ele falou no 6, ó. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde serão queimados. É sério, meus irmãos. Nós temos que parar agora. Chegou um tempo que nós não podemos ler a palavra do Senhor e só ficar com o bom, sabe? Só com o doce. Entendeu? Só com o açúcar da coisa. Ah, eu tô ligado na videira, eu tô ligado na videira, eu vou pedir tudo, Deus vai me dar tudo. Não! Preste atenção, leia com pausas cada palavra que existe condições para que nós venhamos a ser vitoriosos. Sabe, a igreja se tornou cega e egoísta. E no 8 aqui ele fala: e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Esses frutos, meus irmãos, não é dinheiro, não.
Ó, esses frutos aqui, tem pastor que fala assim, eu tenho que ver alguma coisa na vida daquela ovelha. Só falar não adianta nada. Esse fruto aqui não é carro zero. Eu chegar na tua igreja e encostar um carro zero na porta. Meu Deus! Desde quando que isso virou isso? Quem foi que disse que é isso? Isso não existe. Os frutos que Jesus está falando aqui são outros, que essa natureza carnal e cega não consegue entender, né? Aí no 9 ele fala, assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem, olha aqui o 10. Não adianta, é condição. Se obedecerem aos meus o quê? Mandamentos. Não são conselhos e não são dicas. São ordens. Eu continuarei amando vocês, mas é só se nós obedecermos. Qual que é o último mandamento que ele dá aqui no 17, que eu ainda vou chegar lá? Que amem uns aos outros e não é de boca. Não é de boca. Não será aceito de boca. E não tem como teatrar. Essas são realidades que nós precisamos acordar para elas, né? Então ele fala: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço. Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, enquanto ele habitou num corpo carnal, ele obedeceu a todos os mandamentos do Pai. E ele continua a me amar. Quer dizer, a condição para que o Pai continuasse amando ele é que ele tivesse obedecido e obedeceu, né? Ao Pai, até derramar a sua última gota de sangue no seu corpo físico, né? E no 11 ele fala: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Note bem, essa alegria aqui, irmãs e irmãos, não é a alegria que você está pensando, não, que a mente carnal nossa pensa, viu? Não é a alegria de ir num cruzeiro, tá? Não é a alegria de pegar e sair fazer uma viagem de férias e ficar num hotel luxuoso. Não é essa, não, tá? Vamos pro 12. O meu mandamento é este, dois pontos. Amem uns aos outros. Quer dizer que aqui no 12 ele falou sobre isso. Ele vai falar mais. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Como foi que Jesus provou que ele nos amou? Como foi? Ele não deu a sua vida por nós? E ele tá mandando, ele não tá aconselhando aqui no 12, é o meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Você consegue sentir? Eu consigo. Eu consigo sentir o tanto que eu tô longe disso, minhas irmãs e meus irmãos. Eu tô muito longe disso. Nós todos estamos. No 13, ninguém tem mais amor pelos seus amigos, ou seja, pelo seu próximo, do que aquele que dá a sua vida por eles. Oh my God! Nós estamos falando o que aqui em grego? Em russo? Eu acho que está falando em mandarim, né? Em japonês, né? Meu Deus! Está falando sobre dar a vida. Dar a vida. Hoje em dia, se a pessoa articular uma palavra que ofendeu o ego da pessoa, a pessoa já assassina a outra com a língua. Ela já pega e mata a pessoa com a língua dela. E não está percebendo que matou mesmo, como se fosse um homicídio, sabe? Porque o Senhor fala. Ou nós já nos esquecemos do texto, né? Tem um texto que ele diz que aquele que irá contra o seu irmão é como se tivesse já assassinado ele, né? Então, olha, a igreja chegou num ponto que ela vai ter que entender que chega de brincadeira, chega de faz de conta e chega de teatro. No 14 está aqui, ó, vocês são meus amigos se fazem o quê? O que eu mando. Não é o que eu aconselho, eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, né? Ou de servos na outra tradução, né? Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois eu tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Então, Jesus aqui, ele ficou achegado dos discípulos, trouxe os ensinos de uma maneira muito especial e detalhada para eles, e, portanto, explicou para eles que ele não os tinha como servos, mas ele os tinha como amigos, né? Então, no 16 ele fala: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi.
Então aqui todo mundo fica, ai, foi Jesus que me escolheu. Não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Ai, que coisa linda, como eu fico feliz com isso, né? Mas lê o resto. Lê o resto. Fui eu que os escolhi para quê? Para quê? Tá falando aqui no 16. Para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Que fruto que é esse? Pensa nesse fruto. Esse fruto aqui é o quê? É pedir dinheiro e ficar rico? É isso? Ou então pegar também, enriquecer e só ficar dando dinheiro para a igreja? É esse o fruto? Você acha que é esse? Continuação do versículo 16. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Qual vai ser o pedido de alguém que está realmente em obediência diante de Deus e diante de Jesus Cristo? Qual será que vai ser esse pedido? Qual será? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um pastor fiel, genuíno e verdadeiro. Qual vai ser o pedido que ele vai fazer a Deus? Não vai ser em benefício do rebanho e das ovelhas? Não vai ser um pedido de que Deus envie uma unção tal que os membros, as ovelhas da igreja, recebam curas no seu corpo físico, aqueles que estão adoentados, com problemas emocionais, ou então diabetes, ou então outros problemas mais sérios e tudo? Não vai ser isso? Eu pergunto, se esse pastor for genuíno e verdadeiro, Deus não irá, ele não irá conceder? Ele fala assim, ó, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O início da Igreja do Senhor, quando ele a instituiu, foi backed up, que fala em inglês, ele foi suportado pelos sinais. As vidas eram curadas, as vidas eram libertas. O amor de Deus era pleno e verdadeiro entre as pessoas. Existia um interesse em ver os outros bem. Isso é uma coisa que desapareceu no nosso meio, sumiu. Sumiu, as igrejas estão secas. Hoje eu entro numa escola dominical, em uma igreja que se diz que é avivada. Se tiver ali, são 10 pessoas, todo mundo abrindo a boca de sono. Abrindo a boca de sono e parece que estando ali naquele lugar por obrigação, apenas, por obrigação. No meu tempo, quando a Igreja Presbiteriana Renovada saiu da Presbiteriana Independente, não havia meios de você chegar numa escola dominical sem os teus lenços, sabe? E a Santa Ceia do Senhor era servida num domingo de manhã, entendeu? Quem não fosse não tomava. E Deus visitava, e Deus derramava poder, e não havia um único culto que não descia o poder de Deus e pessoas batizadas com o Espírito Santo. Tudo isso com verdade. Tudo isso não é só nos pulinhos e no oba-oba e nas cambalhotas. Não, era genuíno. Era genuíno, eram lágrimas que nós víamos, não era rodopiação. Esse assunto de rodopiar-se na igreja, isso aí vem do saravá, gente. Isso aí vem do inferno. Isso aí não é de Deus. Deus não depende que os outros fiquem rodopiando na frente da igreja, sabe? Ó, se ninguém fala, eu falo, viu? E também, se não quiser aceitar, não tem problema. É como eu disse. Eu falo o que Deus põe no meu coração para falar, né? Então vamos entender que nós vamos receber tudo que nós pedirmos, mas não é de acordo com a nossa natureza carnal e gananciosa, não. Epa! Então Jesus pagou um preço tão caro, ele foi tão esbofeteado e cuspido e abandonado e ficou sozinho, e ainda por cima teve que derramar até a última gota de sangue, para quê? Para que a igreja dele fosse só o quê? Rica? Cheia de dinheiro? E apoiando genocídio. Quantos crentes que eu vejo na internet postando I'll stand with Israel forever. Sabe o que quer dizer isso em português? Eu estou com Israel para sempre. Aquele Israel lá sionista não é Deus, não, irmão, irmã. Aquilo ali é o anticristo. Sabe para onde que você vai se você continuar fazendo isso? Você vai para um lugar onde o Netanyahu vai estar. O Netanyahu vai estar lá. Você vai olhar e vai falar: eu estava certo. Eu tinha que suportar o Netanyahu, porque agora eu estou aqui, ele está aqui também. Só que você vai procurar Jesus, ele não vai estar lá, não. Ou você vai ver uma outra figura que você não vai gostar de ver essa figura, tá? A gente tem que avisar, eu tenho que avisar, eu preciso avisar. Se Deus mostra e eu não aviso, depois ele vai requerer de mim. Isso que eu faço, meus irmãos, eu sei que alguém vai escutar e vai falar: nossa, essa irmã parece que
é neurótica, eu não tô nem aí com o que você faz, o juízo que você faz da minha pessoa. Todo profeta foi taxado de louco, sabe? Muitos profetas perderam as suas cabeças, sabe? Aquele a quem Deus mostra, ele tem que falar. Porque o dia que ele me tirar da terra e eu comparecer, eu não vou comparecer com vergonha. Eu não vou pôr minha cabeça lá no meu pé, sabe? Com vergonha. Eu vou falar: olha, senhor, o senhor pôs no meu coração, eu falei. Eu sei que muitos me mataram com as suas línguas. Eu sei que muitos me criticaram, me julgaram até problemática. Mas se o senhor colocou no meu coração, eu falei. E Deus vai me dar o meu descanso daí, né? Então, olha, eu já me delonguei de novo. Tá vendo como é que é? Hoje eu tinha assentado no meu coração 15 minutos de áudio. Não consegui fazer mais curto do que isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos e irmãs. Deus tenha misericórdia de nós, que nós genuinamente venhamos a desejar mais do que tudo nessa vida a presença do Espírito Santo. E ela não paira em corações egoístas, malvados, que não perdoam, que não sentem a necessidade do outro. Não paira. Não adianta, não tem como disfarçar, não tem como pular, não tem como virar cambalhota, não existe isso. Deus tenha misericórdia de nós e eu vou dar continuidade com os áudios.